Qual o significado da parábola da semente que cresce por si? Esta é uma parábola que aparece exclusivamente no Evangelho segundo São Marcos. Ela não aparece nos outros evangelhos canônicos. E ela tem um significado um pouco difícil e obscuro. Ela é bem curta, são só 3 versículos. Ela aparece no capítulo 4, versículos 26 ao 29, do Evangelho segundo Marcos. Então, eu quero ler essa parábola e propor algumas reflexões sobre ela. Abre aspas. Jesus dizia-lhes: O reino de Deus é como alguém que lança a semente sobre a terra. Quer esteja dormindo ou acordado, de dia ou de noite, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Por si mesma, a terra produz o fruto. Primeiro a planta, depois a espiga e por último o grão que enche a espiga. Mas quando o fruto está maduro, ele mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Qual é o significado desta parábola? Bom, primeiro nós temos um sentido pastoral, né? Nós que anunciamos a palavra de Deus, lançamos a semente à terra. E não pelo nosso esforço, pela nossa ação, mas misteriosamente. Quer estejamos dormindo, acordados, quer de dia ou de noite, com o passar do tempo, a palavra que foi anunciada vai se desenvolvendo na terra e eventualmente vai se formando a planta, depois a espiga e o grão. A terra por si mesma produz o fruto a seu tempo, né? Então ela pode ser lida dessa maneira, uma exortação ao ânimo e à paciência e à humildade, né? Reconhecer que não é pela nossa ação que a palavra vai gerar frutos, é misteriosamente, pela ação de Deus. Assim como a vida é gerada, a vida é gerada misteriosamente pela ação de Deus. Nós lançamos a semente e nós aguardamos e eventualmente vemos o resultado. Mas também há mais, e uma leitura muito interessante que pode ser feita desta parábola, proposta, por exemplo, por Teofilato Diócrida, alguns padres da igreja primitiva, é uma leitura mais, digamos, cristológica, talvez até escatológica desta passagem. Especialmente quando nós pensamos na questão da foice no tempo da colheita, não é? Então, a foice em geral ela representa a morte. E essa é talvez a mensagem mais forte que nós possamos tirar dessa parábola, né? Que o reino de Deus só será alcançado realmente pela morte. Por quê? Vamos retornar a Adão e Eva. Quando Deus criou Adão e Adão queria uma companheira que lhe fosse semelhante, Deus fez vir sono sobre Adão e Adão dormiu e Deus tirou do lado de Adão uma costela que a partir dela ele formou Eva, a mulher. Similarmente, do lado de Cristo, o novo Adão jorrou sangue e água, que deu vida à igreja, a nova Eva. Então assim nós podemos ler esta passagem, entender que Cristo anunciou o Evangelho na Galileia e
Cristo, homem salvador, se entregou por amor a nós e com seu sono, depois com seu despertar, sua morte na cruz, a paixão, a ressurreição, depois a ascensão, Cristo, ele passando por tudo isso, a igreja foi sendo gerada e se desenvolvendo. O homem, Jesus Cristo, não viu historicamente, vamos dizer, o pleno desenvolvimento da igreja carnalmente. Ele está presente, sempre presente conosco. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Sim. Mas humanamente falando, por exemplo, ele não conheceu o apóstolo Paulo. Paulo viu Cristo, né? Cristo apareceu para Paulo, mesmo depois de sua morte e de sua ressurreição. Mas eles não se conheceram enquanto Cristo ainda estava apenas humanamente vivo em seu ministério público terreno. O ministério público terreno de Jesus, ele não viu o pleno desenvolvimento, digamos assim, daquilo que ele estava construindo, a igreja. Através da morte de Cristo é que a igreja, de fato, vai sendo germinada e sendo desenvolvida. E quando a igreja estiver plenamente desenvolvida, quando o fruto estiver maduro, Cristo logo vai meter a foice na humanidade, ou seja, o juízo, o julgamento final. Então essa é uma leitura bem escatológica que nós podemos fazer dessa passagem, certo? Em outro sentido também, pessoalmente também, nosso encontro pleno com Cristo só se dará na hora da nossa morte. Então nós seremos julgados e estaremos diante do juiz, nosso Senhor. Então apenas 3 versículos, mas nós conseguimos ir bem longe, fazer uma leitura bem profunda a partir dela.